Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. Escreva nos comentários qual bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A sua saúde é o seu bem maior. O intuito de ler a bula de um medicamento é obter informações importantes sobre sua composição, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, entre outros aspectos importantes para o uso seguro e efetivo do medicamento. A bula ajuda a garantir que o medicamento seja usado de maneira correta, evitando possíveis problemas de saúde ou interações medicamentosas. Portanto, é importante ler atentamente a bula antes de usar qualquer medicamento. A leitura da bula de hoje é do Torsilax, para o que é indicado e para o que serve. Torsilax é um medicamento indicado para o tratamento de reumatismo, conjunto de doenças que pode afetar as articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dor, restrição de movimento e eventual presença de sinais inflamatórios. Como exemplos mais comuns desta doença, temos lombalgia, dor da coluna lombar, osteoartrites, crise aguda de artrite reumatoide ou outras artropatias reumáticas, crise aguda de gota, doença caracterizada pela deposição de cristais de ácido úrico junto a articulações e em outros órgãos, estados inflamatórios agudos pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Torsilax marca registrada é também indicado como coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos. Como o Torsilax funciona? Torsilax apresenta uma composição relaxante muscular, anti-inflamatória e analgésica, ação contra a dor, indicada no tratamento do reumatismo, o qual, em geral, está associado a queixas como dor e sinais inflamatórios, como inchaço, calor local e eventual limitação de mobilidade. Torsilax, por ter em sua composição uma associação de medicamentos, irá agir da seguinte forma: o carisoprodol é um relaxante muscular, que reduz indiretamente a tensão da musculatura esquelética em seres humanos. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central, que produz estado de alerta mental, e tende a corrigir a sonolência que o carisoprodol provoca. A cafeína também tem ação contra a dor, atuando sobre a musculatura e tornando-a menos susceptível à fadiga, cansaço, e melhorando seu desempenho. O diclofenaco sódico é um importante anti-inflamatório que atuará também no combate à dor e na diminuição de sintomas, como a febre e inchaços localizados, assim como o paracetamol também possui ação anti-inflamatória, e atua sinergicamente no controle da dor e temperatura. Quais as contraindicações do Torsilax? Torsilax está contraindicado em pacientes que apresentem hipersensibilidade, alergia, a quaisquer dos componentes de sua fórmula, nos casos de insuficiência cardíaca, função prejudicada do coração, hepática, do fígado, ou renal grave, dos rins, hipertensão arterial grave, pressão alta. É contraindicado também em pacientes que apresentem hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, ácido acetilsalicílico, com desencadeamento de quadros reativos, como os asmáticos nos quais pode ocasionar acessos de asma, urticária, coceira, ou rinite aguda, inflamação da mucosa do nariz. Torsilax deverá ser usado somente sob prescrição médica. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início ou durante o tratamento. Este medicamento é destinado ao uso adulto. Não use outro produto que contenha paracetamol. Não é indicado para crianças abaixo de 14 anos, com exceção de casos de artrite juvenil crônica. Como usar o Torsilax? Como regra geral, a dose mínima diária recomendada é de um comprimido a cada 12 horas, respeitando-se o máximo de um comprimido tomado a cada 8 horas, portanto, 3 doses diárias. No entanto, cabe ressaltar que cabe ao médico analisar individualmente cada caso clínico, adaptando a melhor dosagem de medicação e a duração de tempo de tratamento, de acordo com a idade do paciente e as suas condições gerais. Deverão ser administradas as mais baixas doses eficazes e, sempre que possível, a duração do tratamento não deverá ultrapassar 10 dias. Tratamentos mais prolongados requerem observações especiais. O comprimido do Torsilax deve ser ingerido inteiro, sem mastigar, junto a refeições, com auxílio de líquido. Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado. O que devo fazer quando me esquecer de usar o Torsilax? Se uma dose for esquecida, você deve tomar o comprimido logo que possível. Se estiver perto da próxima dose, pule a dose perdida e espere até o horário do medicamento ser tomado habitualmente. Você não deve tomar 2 doses ao mesmo tempo.
Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais cuidados devo ter ao usar o Torcilax? Torcilax deverá ser usado sob prescrição médica. Não foram estabelecidas a segurança e a eficácia em pacientes da faixa etária pediátrica, portanto não se recomenda seu uso em crianças e adolescentes. A possibilidade de reativação de úlceras pépticas, lesão na mucosa do esôfago gastrointestinal, requer análise cuidadosa quando houver história anterior de dispepsia, indigestão, sangramento gastrointestinal ou úlcera péptica. Nas indicações do Torcilax por períodos superiores a 10 dias, deverá ser realizado hemograma, exame de sangue e provas de função hepática, do fígado, antes do início do tratamento e, periodicamente, a seguir. A diminuição da contagem de leucócitos ou plaquetas, ou do hematócrito requer a suspensão da medicação. O uso prolongado de diclofenaco tem se associado com eventos adversos gastrointestinais graves, como ulceração, lesões, sangramento e perfuração do estômago ou intestinos, em especial em pacientes idosos e debilitados. O uso crônico de diclofenaco sódico aumenta o risco de dano nos rins, com função prejudicada do mesmo. Condições agudas abdominais podem ter seu diagnóstico dificultado pelo uso do carisoprodol. O carisoprodol pode causar uma contração involuntária do esfíncter de Oddi, zona de maior pressão que regula a passagem da bile para o duodeno, e reduzir as secreções dos ductos biliares e pancreático, canais da vesícula biliar e pâncreas. Pessoas com hipertensão intracraniana, pressão alta no cérebro, ou trauma crânioencefálico, trauma no cérebro, não devem fazer uso de Torcilax, da mesma forma que pacientes que possuem atividade do citocromo CYP2C19 reduzida, enzima do fígado, seja por doença ou por uso de outras medicações. O uso prolongado de Torcilax pode levar à drogadição e sua descontinuação, a síndrome de abstinência, quando usado em altas doses e por período prolongado. O uso concomitante com álcool e drogas depressoras do sistema nervoso central não é recomendado. Observando-se reações alérgicas tipo coceira ou eritematosas, vermelhidão, febre, icterícia, amarelamento da pele, cianose, coloração azulada na pele devido à falta de oxigenação, ou sangue nas fezes, a medicação deverá ser imediatamente suspensa. Capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. É recomendável que os pacientes durante o tratamento com Torcilax evitem dirigir carros, motos e outros veículos, assim como operar máquinas perigosas, pois o carisoprodol pode interferir com essas capacidades. Sensibilidade cruzada. Existem relatos de reação cruzada do diclofenaco com o ácido acetilsalicílico. Pacientes que apresentaram previamente reações alérgicas graves ao ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios não hormonais, ibuprofeno, cetoprofeno, devem evitar o uso de Torcilax, em razão do maior risco de broncoespasmos, doença que causa dificuldades para respirar. Uso na gravidez. Embora os estudos realizados não tenham evidenciado nenhum efeito teratogênico, dano ao feto, desaconselha-se o uso do Torcilax durante a gravidez e lactação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Torcilax? Reações adversas separadas por frequência de ocorrência. Reações muito comuns, 10 aumento das enzimas do fígado. Reações comuns, 100 maior que 1/10 cefaleia, tontura, insônia, tremor, dor, hemorragia gastrointestinal, perfuração gastrointestinal, úlceras gastrointestinais, diarreia, indigestão, náusea, vômitos, constipação, flatulência, dor abdominal, pirose, retenção de fluidos corpóreos, edema, inchaço, raiz, prurido, edema facial, anemia, distúrbios da coagulação, broncoespasmo, rinite, zumbido, febre, doença viral. Reações incomuns, 1000 sem hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, vertigem, sonolência, agitação, depressão, irritabilidade, ansiedade, alopecia, urticária, dermatite, eczema. Reações raras, 10.000 em 1.000 meningite asséptica, convulsões, pancreatite, hepatite fulminante, insuficiência hepática, depressão respiratória, pneumonia, perda auditiva, agranulocitose, anemia plástica, anemia hemolítica, reações anafilactoides, dermatite esfoliativa, eritema multiforme, síndrome Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica. Outras reações observadas sem frequência conhecida. Efeitos cardiovasculares.
arritmia cardíaca, vasodilatação periférica, altas doses, infarto do miocárdio, angina, aumento do risco de eventos cardiovasculares, redução da perfusão esplâncnica, em neonatos prematuros, palpitações, taquiarritmia, alargamento do complexo QRS do eletrocardiograma, doses moderadas a altas, hipotensão ortostática, síncope. Efeitos dermatológicos. Pustulose exantematosa generalizada aguda, dermatite de contato, dermatite liquenoide, dermatose bolhosa linear, necrose de pele, faceite necrosante. Efeitos metabólicos endócrinos. Acidose, hipoglicemia, hiperglicemia, distúrbios hidroeletrolíticos, hipocalemia, hipercalemia e hiponatremia, redução de testosterona circulante, aumento da estrona, aumento das globulinas carreadoras de hormônios sexuais, rabdomiólise, aumento da perda de massa óssea, hipotermia. Efeitos hepato e gastrointestinais. Aumento da atividade motora do cólon, cirrose hepática, fibrose hepática, hepatotoxicidade, doença inflamatória intestinal, ulceração colônica, constrição dos diafragmas intestinais, perda proteica, esofagite, proctite, enterocolite pseudomembranosa, melena, icterícia. Efeitos gênito-reprodutivos. Doença fibrocística das mamas, redução das taxas de concepção, aumento das taxas de gestações múltiplas, homens. Efeitos hematológicos. Coagulação intravascular disseminada, meta-hemoglobinemia, porfiria aguda intermitente. Efeitos infecciosos. Efeitos imunológicos: anafilaxia, reação de sensibilidade cruzada, meprobamato, reação de hipersensibilidade imune, quadriplegia, tontura, ataxia, diplopia, confusão mental, desorientação, edema angioneurótico e choque anafilático. Efeitos musculoesqueléticos. Dorsalgia crônica, paralisia muscular, fasciculações, destruição acetabular. Efeitos neurológicos. Aumento da vigília, hemorragia cerebral, síndrome de abstinência, redução da capacidade cognitiva, alucinações, psicose, drogadição, uso prolongado, amnésia, acidente vascular cerebral, encefalite, mioclonia, parestesia. Efeitos oftalmológicos. Retinopatia, infiltrado de córnea, visão borrada, conjuntivite. Efeitos otorrinolaringológicos. Alteração do timbre de voz. Efeitos renais. Insuficiência renal aguda, síndrome nefrótica, nefrotoxicidade, necrose papilar, cestite, desúria, hematúria, nefrite intersticial, oligúria, poliúria, proteinúria, angioedema. Efeitos respiratórios. Dispneia, hiperventilação, taquipneia, edema agudo de pulmões, pneumonite. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. População especial do Torsilax. Uso em idosos. O uso em pacientes idosos, pacientes geralmente mais sensíveis aos medicamentos, deve ser cuidadosamente observado. Pessoas idosas que fazem uso de Torsilax devem ser acompanhadas com cuidado, pois apresentam maior risco de depressão respiratória e de eventos adversos gastrointestinais. Pacientes com doença cardiovascular, doenças do coração. Torsilax deve ser usado com cautela em pacientes com doença cardiovascular, pelo risco de eventos trombóticos cardiovasculares, formação de trombos na circulação, como infarto ou acidente vascular cerebral, devido à presença do diclofenaco na fórmula. Em pacientes portadores de doenças cardiovasculares, a possibilidade de ocorrer retenção de sódio e edema, inchaço, deverá ser considerada. Pacientes desidratados podem apresentar maiores riscos de hipotensão, pressão baixa, com o uso do carisoprodol. Pacientes com doença no fígado ou rins. Torsilax deve ser usado com cautela em pacientes com danos no fígado ou nos rins, pois a ação deste medicamento poderá se alterar e trazer maiores riscos durante seu uso. Nestes casos, é importante que se avalie cada situação clínica e a dose a ser tomada seja adequada ao paciente. A meia-vida da cafeína está aumentada em pacientes com doenças do fígado como cirrose, destruição do tecido do fígado, e hepatite viral, inflamação do fígado causada por vírus. Por isso, ajustes de dose devem ser feitos para estes pacientes. Em altas doses, a cafeína pode causar dorsalgia crônica, dor nas costas, desencadear doenças psiquiátricas de base e aumentar a frequência e a gravidade de efeitos adversos. Os pacientes que fazem uso de medicações que contêm cafeína devem ser alertados quanto à limitação da ingestão de outras fontes de cafeína como alimentos, bebidas e outros medicamentos contendo cafeína. Pacientes com doenças no pulmão obstrutivas ou restritivas.
Torsilax deve ser usado com cautela em pacientes com doenças pulmonares, dos pulmões, obstrutivas ou restritivas crônicas, pelo risco de depressão respiratória. Apresentações do Torsilax. Embalagens contendo 12, 30, 100 ou 200 comprimidos. Via de administração oral. Uso adulto. Qual a composição do Torsilax? Cada comprimido contém cafeína 30 mg, carisoprodol 125 mg, diclofenaco sódico 50 mg, paracetamol 300 mg, excipientes QSP1 comprimido, excipientes, celulose microcristalina, amidoglicolato de sódio, povidona, corante amarelo FDICN grau 6, crosscarmelose sódica, dióxido de silício, estearato de magnésio. Superdose. O que acontece se tomar uma dose do Torsilax maior do que a recomendada? Os sinais de uma provável superdosagem são confusão, sonolência, batimentos cardíacos rápidos ou irregulares, falta de apetite, náuseas, vômitos, dor de estômago, pressão baixa, tremores. Muitos desses efeitos podem ocorrer normalmente e podem não necessitar de atenção médica, porém, em caso de dúvida, consulte seu médico. Esses efeitos indesejáveis podem desaparecer durante o tratamento assim que seu organismo se adequar à medicação. Seu médico pode orientá-lo sobre a natureza dos sintomas. O profissional de saúde também será capaz de dizer quais as maneiras de se prevenir ou reduzir muitos desses efeitos. Converse com seu médico se alguns desses efeitos persistirem. Intoxicações graves podem cursar com sintomas mais intensos ou outros como convulsões, agitação, incapacidade respiratória, desmaio, alterações do fígado e dos rins. Na suspeita de intoxicação grave, o paciente deve ser conduzido imediatamente para um hospital para medidas de suporte à vida e monitorização contínua de sinais vitais. Em caso de suspeita de intoxicação medicamentosa, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações. Interação medicamentosa. Quais os efeitos de tomar Torsilax com outros remédios? Interações medicamentosas relacionadas ao diclofenaco sódico. Interação medicamento-medicamento. Gravidade maior. Há aumento do risco de sangramento no uso associado de ardeparina, clovoxamina, dalteparina, desirudina, enoxaparina, escitalopram, famoxetina, flezinoxano, fluoxetina, fluvoxamina, nadruparina, nefazodona, parnaparina, paroxetina, pentoxifilina, reviparina, sertralina, tinzaparina, zimeldina. Pode ocorrer aumento da toxicidade de algumas medicações como metotrexato, pemetrexed com risco de mielossupressão, toxicidade renal e gastrointestinal. O uso associado ao tacrolimo pode levar à insuficiência renal aguda. Gravidade moderada. O aumento das concentrações plasmáticas de diclofenaco pode ocorrer com o uso de voriconazol, assim como ciprofloxacino também pode causar aumento de sua própria concentração plasmática. O uso associado de levofloxacino, norfloxacino ou fluoxacino pode causar aumento do risco de convulsões. O uso associado de antihipertensivos da classe dos beta-bloqueadores, atenolol, e da classe dos inibidores da ECA, enzima conversora de angiotensina, captopril e enalapril, podem ter seu efeito antihipertensivo diminuído. A associação com acetohexamida, clorpropamida, gliclazida, glimepirida, glipizida, gliquidona, gliburida, tolazamida ou tobutamida, pode levar ao aumento do risco de hipoglicemia. O aumento do risco de desenvolvimento de lesões da mucosa gástrica está associado ao uso de desvenlafaxina, dicumarol, duloxetina, acenocumarol, anisindiona, citalopram, clopidogrel, eptifibatide, milnaciprana, fenindiona, fenprocumona, ginkgo, prasugrel, venlafaxina, varfarina e ulmeira. A amilorida, canrenoato, espironolactona, triantereno pode ter redução do efeito diurético, hipercalemia, possível nefrotoxicidade quando associadas ao diclofenaco, assim como clorotiazida, clortalidona, furosemida, hidroclorotiazida, indapamida também terão sua eficácia diurética e antihipertensiva prejudicadas. A losartana e valsartana podem ter redução do efeito antihipertensivo e aumento do risco de insuficiência renal. A associação do diclofenaco com a ciclosporina pode aumentar a toxicidade da mesma, potencialmente levando a riscos de disfunção renal, colestase e parestesias, assim como o uso de digoxina também pode ter aumento de toxicidade associada a náuseas, vômitos e arritmias. Há risco de intoxicação por lítio em caso de associação,
podendo causar sintomas como fraqueza, tremor, sede excessiva e confusão. O uso da matricária pode causar aumento do risco de eventos adversos associado aos anti-inflamatórios não hormonais. O uso dos medicamentos colestipol e colestiramina pode causar diminuição da biodisponibilidade do diclofenaco. Gravidade menor. O aumento do risco de hemorragia gastrointestinal e ou antagonismo de efeito hipotensor pode ocorrer no uso associado ao nodipino, depridil, diltiazem, felodipino, flunarizina, galopamil, isradipino, lacidipino, lidoflazina, manidipino, nicardipino, nifedipino, nilvadipino, nimodipino, nisoldipino, nitrendipino, pranidipina e verapamil. Interação medicamento-exame laboratorial. Quando se faz uso de diclofenaco, o teste de sangue oculto nas fezes pode potencialmente dar resultado falso positivo. Interações medicamentosas relacionadas ao carisoprodol. Interação medicamento-medicamento. Gravidade maior. Há risco potencial de depressão respiratória no uso associado a medicações como adinazolon, alprazolam, amobarbital, anileridina, aprobarbital, bromazepam, brotizolon, butalbital, cetazolon, clordiazepóxido, clorzoxazona, clobazam, clonazepam, clorazepato, codeína, dantroleno, diazepam, estazolon, etclorvinol, fenobarbital, fentanila, flunitrazepam, flurazepam, alazepam, hidrato de cloral, hidrocodona, hidromorfona, levorfanol, lorazepam, lormetazepam, medazepam, meperidina, mefenezina, mefobarbital, meprobamato, metaxalona, metocarbamol, metoexital, midazolam, morfina, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, oxibato sódico, oxicodona, oximorfona, pentobarbital, prazepam, primidona, propoxifeno, coazepam, remifantanila, secobarbital, sufentanila, sulfato lipossomal de morfina, temazepam, tiopental e triazolam. Assim como há risco de depressão do sistema nervoso central com o uso de cava. Interações medicamentosas relacionadas à cafeína. Interação medicamento-medicamento. Gravidade moderada. Medicações como ciprofloxacino, equinácea, enoxacino, grepafloxacino, norfloxacino e verapamil, quando associadas à cafeína, podem levar ao seu aumento de concentração plasmática e consequente estímulo ao sistema nervoso central. O uso associado à clozapina pode causar aumento do risco de toxicidade pela mesma, com riscos de sedação, convulsões e hipotensão. O desogestrel em associação à cafeína pode levar ao aumento da estimulação do sistema nervoso central, assim como a fenilpropanolamina, ácido pipemídico e a terbinafina podem causar aumento das concentrações plasmáticas de cafeína, levando a sintomas como ansiedade, irritabilidade, insônia ou aumento da diurese. A associação com teofilina também pode cursar com aumento das concentrações plasmáticas da mesma. Gravidade menor. A cafeína pode causar redução do efeito terapêutico da adenosina. Pode potencialmente levar à redução do efeito sedativo e ansiolítico de medicamentos como adinazolon, alprazolam, bromazepam, brotizolon, clordiazepóxido, clobazam, clonazepam, clorazepato, diazepam, estazolon, flunitrazepam, flurazepam, alazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam, oxazepam, prazepam, coazepam, ketazolon, temazepam e triazolam. Eventualmente pode ocorrer aumento do risco de excitação cardiovascular e cerebral associado a altas concentrações de cafeína se associado ao uso de disulfiram. A metilxantina pode potencializar os efeitos da cafeína, aumentando os riscos de eventos adversos relacionados à mesma. Interação medicamento-exame laboratorial. Gravidade menor. A cafeína pode causar uma falsa redução dos níveis séricos de fenobarbital. Interações medicamentosas relacionadas ao paracetamol. Interação medicamento-medicamento. Gravidade moderada. Medicamentos como azidovudina, carbamazepina, diflunisal e isoniazida em associação com o paracetamol apresentam risco de hepatotoxicidade e neutropenia, assim como a fenitoína também pode apresentar risco aumentado de hepatotoxicidade e diminuição de eficácia do paracetamol. A associação com varfarina pode causar risco de sangramento, assim como o acenocumarol pode ter seu efeito anticoagulante potencializado. Gravidade menor. A associação com cloranfenicol pode aumentar sua toxicidade, levando a sintomas como vômitos, hipotensão e hipotermia. Interação medicamento-alimento. Gravidade maior. O consumo de álcool pode aumentar o risco de hepatotoxicidade da medicação. Interação medicamento-exame laboratorial. Gravidade moderada. O uso de paracetamol pode levar a alterações de exames como falso aumento dos níveis séricos de ácido úrico e resultado falso positivos do teste do ácido 5-hidroxindolacético.
Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde. Qual a ação da substância do Torcilax? Cafeína mais carisoprodol mais diclofenaco sódico mais paracetamol. Resultados de eficácia. Cafeína mais carisoprodol mais diclofenaco sódico mais paracetamol é um medicamento composto pela associação de cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol que, combinados, auxiliam no alívio da dor, aumentando o potencial analgésico de cada uma das substâncias e reduzindo seus efeitos adversos, por permitir a utilização de doses menores de cada uma das drogas. Em revisão sistemática da literatura científica, de 1964 a 1984, 30 estudos clínicos, envolvendo mais de 10.000 pacientes, foram analisados com o objetivo de avaliar o uso de cafeína como um adjuvante analgésico. Os estudos analisaram dados de pacientes com dor em episiotomia, cólicas uterinas pós-parto, dor pós-cirurgia oral e cefaleia. Em 21 de 25 estudos, a potência relativa estimada de um analgésico contendo cafeína, em comparação com um analgésico sem cafeína é maior que 1. A potência relativa estimada para cada uma das categorias de analgésicos em combinação com a cafeína é significativamente maior que 1. A potência relativa geral é de 1,41, e C95% 1,23 a 1,63, o que significa que, para um analgésico sem cafeína obter a mesma resposta que o mesmo analgésico associado à cafeína, é necessária uma dose aproximadamente 40% maior de medicamento, Laska, 1984. A associação composta por carisoprodol, 200 mg, fenacetina, 160 mg, e cafeína, 32 mg, foi comparada ao carisoprodol isoladamente, à fenacetina com cafeína e ao placebo em estudo duplo cego e randomizado com 336 pacientes com condições musculoesqueléticas dolorosas e de surgimento agudo. Na avaliação global de melhora dos sintomas, realizada por médicos, a associação estudada foi mais efetiva que seus componentes, P igual 0,033 para comparação com carisoprodol, P igual 0,01 para comparação com fenacetina com cafeína, e observou-se que os componentes fenacetina e cafeína contribuíram de forma significante para a efetividade da associação. A melhora sintomática relatada pelos pares de pacientes, como alívio da dor e dos espasmos, bem como melhora da amplitude dos movimentos, mostrou resultados muito semelhantes aos observados pelos médicos. Não foram observadas alterações no padrão do sono ou na melhora das alterações de sono inicialmente relatadas em nenhum dos grupos estudados. De todos os pacientes estudados, 20% apresentaram efeitos adversos de intensidade leve a moderada. A maioria se queixou de tontura e alterações gastrointestinais que desapareceram com o término do tratamento ou com a redução da dose. Apenas 2 pacientes descontinuaram a medicação, um no grupo carisoprodol isolado e um no grupo da associação. A intensidade da cefaleia hemicrania apresentou redução significativa após umas 6 horas da ingestão de medicamento contendo paracetamol, 250 mg, ácido acetilsalicílico, 250 mg, e cafeína, 65 mg, quando comparada ao placebo. Foram avaliados os dados de 3 estudos randomizados, duplos cegos, placebo-controlados com um total de 1.220 pacientes. A intensidade da dor foi reduzida a leve ou ausente em 2 horas após a ingestão do medicamento em 59,3% dos 602 pacientes tratados com associação de substâncias, em comparação com 32,8% dos 618 pacientes que receberam placebo, P menor que 0,001, e C95% 55% a 63% para associação e C95% 29% a 37% para placebo. Após 6 horas da ingestão do comprimido, 79% dos pacientes que receberam associação versus 52% dos pacientes que receberam placebo apresentaram redução da dor à intensidade leve ausente, P menor que 0,001, e C95% 75% a 82% versus 48% a 56%, e 50,8% não apresentavam mais dor no grupo tratado, em comparação com 23,5% do grupo placebo, P menor que 0,001, e C95% 47% a 55% versus 20% a 27%, respectivamente. Outros sintomas como náuseas, fotofobia, fonofobia e incapacidade funcional apresentaram melhor após 2 e 6 horas no grupo tratamento, comparado ao grupo placebo, P menor que 0,01.
Em estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego e placebo controlado, a eficácia da combinação de paracetamol, 250 mg, ácido acetilsalicílico, 250 mg, e cafeína, 65 mg, foi comparada à eficácia de ibuprofeno, 200 mg, e a placebo, no tratamento da cefaleia hemicrania. Os pacientes foram randomizados e alocados da seguinte forma: 669 pacientes no grupo de tratamento com a combinação de medicamentos, 666 pacientes no grupo de tratamento com ibuprofeno, e 220 pacientes no grupo controle. Os três grupos apresentaram características semelhantes no que diz respeito ao perfil demográfico, história da cefaleia e sintomas do início da crise. Ambos os grupos de tratamento com medicamento apresentaram resultados significativamente melhores que o grupo placebo no alívio da dor e dos sintomas associados. A associação de substâncias foi superior ao ibuprofeno na soma dos scores de alívio da dor após 2 horas do início do tratamento, na redução da intensidade da dor, no tempo de início de melhora significativa da dor e no tempo para atingir ausência total de dor. Os scores de alívio da dor após 2 horas foram de 2,7, 2,4 e 2,0 para associação, ibuprofeno e placebo, respectivamente, p menor que 0,03. O tempo médio de início de melhora significativa da dor foi 20 minutos mais cedo para a associação, em comparação com ibuprofeno, p menor que 0,036, mostrando eficácia superior e efeito mais rápido da associação, em relação ao ibuprofeno. Com o objetivo de testar a eficácia e a segurança da associação de diclofenaco, 50 mg, paracetamol, 300 mg, carisoprodol, 125 mg, e cafeína, 30 mg, no tratamento da lombalgia e lombociatalgia agudas, comparadas à eficácia e segurança da ciclobenzaprina, foi realizado ensaio clínico multicêntrico, randomizado, duplo cego e comparativo. As medicações foram administradas 3 vezes ao dia, por um período de 7 dias, em 108 pacientes com diagnóstico de lombalgia e lombociatalgia agudas, com início dos sintomas nos últimos 7 dias, que foram randomizados, sendo 54 em cada grupo. Os critérios de eficácia primários selecionados para o estudo foram escala visual analógica para dor e questionário de Roland-Maurice, cujos resultados de antes e depois do tratamento foram comparados. Os critérios secundários foram avaliação global do tratamento pelo paciente e pelo investigador, e uso da medicação analgésica de resgate. Os critérios de segurança foram análise de tolerabilidade, interrupção da medicação por evento adverso e exames laboratoriais. Não houve diferença estatística entre os grupos em relação à eficácia, em nenhum dos desfechos analisados. Ambas as medicações mostraram-se seguras e toleráveis no tratamento da lombalgia e da lombociatalgia agudas. A análise estatística rigorosa mostrou diferença nos dois grupos apenas no que se refere aos eventos adversos, sendo mais frequentes no grupo que foi tratado com a ciclobenzaprina. A combinação de agentes analgésicos, anti-inflamatórios e miorrelaxantes presente em cafeína mais carisoprodol mais diclofenaco sódico mais paracetamol, demonstrou eficácia e segurança para seu uso em várias condições acompanhadas de dor e inflamação. Características farmacológicas. Carisoprodol. O carisoprodol é um relaxante muscular esquelético de ação central, quimicamente relacionado ao meprobamato, que reduz indiretamente a tensão da musculatura esquelética em seres humanos. O modo de ação pelo qual o carisoprodol alivia o espasmo muscular agudo de origem local pode estar relacionado com o fato de deprimir preferencialmente os reflexos polissinápticos, mostrando eficácia no tratamento do desconforto decorrente do espasmo muscular esquelético. Em altas doses pode haver inibição dos reflexos monossinápticos. O meprobamato possui atividade barbiturato-símile, fazendo do carisoprodol um agonista indireto dos receptores de GABA, com efeitos na condutância de canais de cloreto no sistema nervoso central, semelhantes aos benzodiazepínicos. A sedação também é uma consequência do uso dos relaxantes musculares esqueléticos. O carisoprodol é bem absorvido após a administração oral, com um rápido início de ação terapêutica de 30 minutos e um pico de ação em 4 horas. Seu tempo de concentração máxima é de 1,98 a 1,16 horas, atingindo o pico de concentração de 2,290,68 microgramas por mililitro e área sob a curva de 10,33387 mcg/ml/hora. O clearance do carisoprodol é de 39,5216, 83 L/hora. O carisoprodol é metabolizado no fígado e excretado na urina com uma meia-vida de eliminação de 8 horas. Apenas pequenas quantidades de carisoprodol são excretadas não modificadas pela urina.
A concentração sérica máxima de meprobamato, o principal metabólito do carisoprodol, é de 2,080,48 microgramas por mililitro e excedem as concentrações séricas do carisoprodol dentro de 2,5 horas. É utilizado associado a analgésicos, para o alívio da dor e desconforto consequentes condições musculoesqueléticas agudas. Como devo armazenar o Torcilax? Conservar em temperatura ambiente, entre 15 e 30 graus Celsius. Proteger da luz e umidade. Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Características do medicamento. Torcilax apresenta-se como comprimido circular, semi-abaulado e alaranjado. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal, Lendo a Bula. Ative o sininho das notificações. Deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau.